é você não conhecer como você funciona, como você é. Se você não descobre como você é, você não, seu vazio, seu interior está vazio. Se você não é preenchido por você mesmo, você permite que qualquer coisa ou pessoa preencha você. Olha só que profundo isso, né? Estou quase filosofando aqui. Oi, seja muito bem-vindo a mais um capítulo da minha história de vida em capítulos. Este livro que eu estou falando aqui, esta biografia, a minha autobiografia, que eu estou contando para vocês aqui, no intuito de trazer consciência. Eu acho que a melhor tradução que eu posso dar a esse meu desejo de compartilhar com vocês a minha vida, me expor, me humilhar, expor às vezes outras pessoas que eu falo aqui, embora eu sempre esteja lembrando que não é sobre ninguém que eu falo aqui, é sobre mim. É sobre mim e você pensa sobre você, sem culpados e sem responsabilizar ninguém pelos seus atos. E aí entra outra palavrinha aqui que é autorresponsabilidade. Mas o que eu vou falar hoje é mais sobre autoconhecimento. Então, seja bem-vindo mais uma vez. E não esqueça de compartilhar, não esqueça de comentar, não esqueça de curtir, de se inscrever aqui no nosso canal. E ativar o sininho para sempre receber notificações a respeito de novos vídeos que entram aqui todos os dias de segunda a quinta, às 21 horas. Você tem um novo capítulo da minha vida narrado aqui para vocês. E hoje eu vou falar de autoconhecimento, por quê? Porque eu tenho estudado muito sobre isso e tenho buscado, assim, fervorosamente, talvez essa seja a palavra, buscado me autoconhecer, especialmente dos 4 últimos anos para cá. Lembra que eu falei lá no primeiro capítulo? Se você não assistiu o primeiro capítulo, você tem que assistir para entender por que eu comecei a falar sobre isso. E lógico, todos os capítulos subsequentes a esse segundo, terceiro, quarto, já estamos aqui 11º agora. Então você precisa seguir a sequência para você entender um pouco da minha história. Mas por que eu quis me autoconhecer? Gente, cada vez que eu estudo, cada vez que eu leio, cada vez que eu ouço coisas a respeito de nós mesmos, a respeito da vida, da nossa consciência, do que está por trás no nosso inconsciente, aquilo que a gente traz desde a infância, da adolescência, aqueles traumas que estão lá atrás, no nosso inconsciente e que a gente não tem. A palavra certa é consciência mesmo, embora a gente esteja aqui sendo até redundante falando consciência, inconsciência, mas é exatamente isso. É você não conhecer como você funciona, como você é. Se você não descobre como você é, você não, seu vazio, seu interior está vazio. Se você não é preenchido por você mesmo, você permite que qualquer coisa ou pessoa preencha você. Olha só que profundo isso, né? Eu estou quase filosofando aqui. Mas é que é a pura realidade. Eu tenho descoberto isso de 4 anos para cá, quando eu mergulhei nesse mundo, quando eu comecei a estudar sobre palestras, quando eu comecei a fazer mentorias para me autodescobrir e, consequentemente, me autorresponsabilizar dos erros que eu cometi. E não a outras pessoas, que eu passei anos culpando, responsabilizando outras pessoas. E aqui eu falo muito particularmente sobre o meu ex-marido, sobre como minha vida estava, como se fosse responsabilidade dele, como se fosse culpa dele. Ele tem a parcela dele, obviamente que tem, né? Ninguém é 100% anjo nem demônio, não é assim que se fala? Então, não estou santificando ele, nem me crucificando, como eu já disse aqui. Mas eu passei muito tempo perdendo tempo da minha vida, culpando, com raiva, com mágoa, e eu tenho certeza que ele idem em relação a mim. Mas quando eu passei a me autoconhecer, a entender que algumas dos vários motivos que culminaram com nossa separação e com a minha estagnação na vida em relação a outros relacionamentos, em relação a financeiro, a profissão e etc., eu comecei a entender que isso tem um fundo lá atrás
na minha infância, na minha adolescência, que foi de escassez, que foi de culpa, de muita briga, de muitos problemas, muita responsabilização um do outro, um brigando com o outro, xingando o outro. E isso eu estou falando sobre meus pais, sobre meus irmãos, que gerou uma confusão generalizada na minha casa. E que gerou filhos e pais insatisfeitos e infelizes. E eu arrisco dizer que até hoje todos são. Meu pai já é falecido, minha mãe está aí, lúcida, forte, bem, graças a Deus, com 88 anos. E meus irmãos também, todos aí. Mas nenhum com abundância, com prosperidade, com riqueza. E quando eu falo essas 3 palavrinhas, eu falo sobre todos os aspectos da vida. Eu não estou falando de dinheiro. Você ser abundante, você ser rico, você ser próspero, não é porque você tem muito dinheiro. Porque se você tem muito dinheiro, você é rico porque você tem muito dinheiro, mas você não tem uma família, você jogou sua família para trás, você perdeu a sua família, você não honrou a sua família, você não lutou pela sua família, você é pobre. Não adianta você ter coisas materiais quando o seu interior, o seu coração está vazio. E aí você é uma pessoa pobre. E é isso que eu vejo hoje. Vejo comigo, vejo nos relacionamentos com meus irmãos, com minha família. E isso tem trazido muita reflexão para mim. Às vezes eu fico pensando, agora há pouco eu estava estudando sobre isso, neurociência, psiquiatria, falando, né? E psicologia, tem uma amiga que fala, a infância é um terreno que você caminha a vida inteira, mas você pode até caminhar a vida inteira por esse terreno da infância, porque ela faz parte da sua vida, mas você não pode deixar que esse terreno continue tortuoso, continue cheio de pedrinhas, cascalhos, pedaços de vidro e coisas que vão te machucar para o resto da vida. Caminhe no terreno da sua infância, mas vá aperfeiçoando, vá asfaltando, vá alinhando o terreno da sua infância. E isso você só consegue quando você começa a se conhecer. Porque você, quando começa a se conhecer e descobrir aqueles problemas que você trouxe de lá da infância para a sua vida adulta, você pensa assim, se você for inteligente, se você for sábio, você vai pensar assim, eu não vou permanecer com isso, eu vou mudar isso, eu vou cuidar de mim, eu vou cuidar dessa minha criança para que meu adulto atual seja livre desses problemas, livre desses traumas que atrapalharam toda a sua vida, seja lá a idade que você tenha hoje. Então, cuide da sua criança, acolha a sua criança, ame a sua criança. Não é para você deixar de gostar dela, ou deixar ela de lado, ou abandonar ela. Em hipótese alguma você pode fazer isso, ela é fundamental para a sua vida. Mas organize o caminho para essa criança andar a partir de agora. Asfalte esse caminho, sinalize esse caminho, bote placas nesse caminho. Leve essa criança através desse novo caminho para a melhor vida que você quer ter daqui para frente. Combinado? Esse é o meu capítulo de hoje, interrompendo, fazendo uma pausa da sequência dos 3 últimos capítulos que foram ali, ó, narrativas em ordem sobre acontecimentos da minha vida, como eu conheci meu ex-marido, o que aconteceu no meio disso, como Deus entrou na minha vida e me aproximou dele, o que foi que aconteceu. Eu fiz esses 3 capítulos em sequência, mas eu quis dar uma pausa, porque eu precisava falar um pouco sobre isso, porque isso tem tudo a ver com aquele momento da minha vida, com o que eu estou vivendo agora, com o que eu estou aprendendo agora. E eu fico pensando, como eu queria ter sabido disso antes. Como eu queria que tivesse todo esse acesso que a gente tem hoje, todos os ensinamentos que a gente tem hoje, que a gente consegue acessar de dentro da nossa casa. Mas na minha época não tinha, eram livros. E embora eu sempre tivesse gostado muito de livros e lido bastante desde a adolescência, e a gente não tinha o acesso fácil que a gente tem hoje. E portanto, na época que eu vivi toda a minha história lá atrás, todos os meus romances, até o meu casamento e os anos que eu vivi com meu ex-marido, eu ainda não tinha esse conhecimento que tivesse me freado ali
da impulsividade, da rebeldia, mas mais do que isso, do ego e do orgulho ferido, que foi o que aconteceu com os dois. Eu arrisco dizer que com os dois. Eu estou falando de mim, não quero falar dele, mas eu não tenho dúvida que aconteceu isso com ele também. Orgulho e ego ferido, além de muita imaturidade, muito desconhecimento do nosso consciente, das ferramentas que a gente tem e que a gente precisa usar com sabedoria para a gente viver uma vida muito melhor. Então, hoje nós temos esse acesso, você aproveite todos esses acessos, aproveite isso que eu estou narrando aqui para vocês, me expondo, me humilhando, trazendo aqui coisas desconfortáveis da minha vida, porque eu não precisaria estar aqui falando nada para você, porque minha intenção não é que você julgue, comente, no sentido de julgar, de criticar, nada disso. Minha intenção é, de alguma forma, ajudar que você tenha sabedoria para entender o que eu estou falando, pegar isso aqui e levar para a sua vida e de alguma forma contribuir para que sua vida seja melhor do que a minha nesse particular, pelo menos nos relacionamentos e em algumas coisas que você pode tomar isso aqui para você e trazer para dentro de você, para o seu coração, para a sua mente, para que você não repita os mesmos erros que eu cometi. E isso não serve só para casamento, não. Isso serve para qualquer relacionamento, Combinado? Então hoje eu fico aqui, aguardem cenas dos próximos capítulos. E não se esqueça de compartilhar, de comentar, de salvar o vídeo para assistir depois, enviar para quem você sabe que precisa ouvir essas palavras, curtir, se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, Kátia Falcão Vida. Não deixe de se inscrever, ativar os sininhos. E se você vir lá a opção de hypar o vídeo, faça isso, não lhe custa nada, é gratuito, mas leva o vídeo para um alcance maior e vai, consequentemente, alcançar mais pessoas que podem ser beneficiadas para não cometer os mesmos erros que eu cometi. Combinado? Como já dizia Gandhi, quem não vive para servir, não serve para viver. E Maria Teresa de Calcutá também, em outras palavras, falava algo como isso. No fim das contas, não é entre você e as pessoas. Não faça nada esperando por ninguém que a pessoa vai lhe dar em volta, ou porque ela lhe tratou mal, você deixa de fazer ou não. Faça por você, porque no final das contas é entre você e Deus, e não você e a outra pessoa. Combinado? Beijoca. Até o próximo capítulo.